Segunda-feira, senhoras e senhores, é dia de Conversa de Cerca Podcast aqui no Notícias Agrícolas e a gente chega ao episódio 100. Não foi o primeiro podcast com uma marca própria dentro do Notícias Agrícolas, mas o podcast que vai abrigando todos os assuntos que vão dizer respeito ao agronegócio, mas muito além dele. E para a gente falar de comunicação no agronegócio e de tradição de comunicação, meus dois convidados hoje são dois dos meus melhores amigos e meus dois chefes. Daniel Olive, diretor executivo do Notícias Agrícolas, Alexander Horta, chefe de redação do Notícias Agrícolas. E que prazer receber vocês aqui juntos. Boa tarde, Daniel. Boa tarde. Boa tarde, Alexander. Boa tarde, eu confesso que eu tô com medo. E eu confesso que acho que foi a última vez que eu vou chamar vocês de Daniel e de Alexander, porque daqui pra frente é só Dani e Alex. Bom, é só mudar o nome, né, de Conversa de Cerca para Conversa de Compadres, né? Ah, com certeza. Então é mais fácil. Poderíamos. Bom, Dani, seja bem-vindo. Obrigado. Um prazer receber você aqui. Qual a sua sensação de estar do lado de lá, mas ao vivo para nossa audiência? Eu não gosto, né? Eu prefiro me comandar, falar, faz assim, faz assado, ó, tá errado, ponta o dedo, sai mais fácil, né? Alex. Você sabe que eu já ia até propor para você pra gente fazer uma dobradinha aqui para entrevistar o Daniel. Não inventa. Porque para mim é muito mais cômodo estar conversando ou entrevistando uma pessoa do que ser entrevistado. E a gente já dividiu bancadas, entrevistando pessoas, mas eu te entrevistando nunca. Pois é a primeira vez. Eu vou começar te perguntando qual é o tamanho do calçado dos seus filhos. Das suas duas filhas. Não sabe, pra quem tá acompanhando. Altura. Pra quem tá acompanhando, vou explicar. Foi a primeira coisa que ele falou assim: Carla, você pode não me perguntar isso porque eu não sei, não é isso? É verdade, coisas que a gente não sabe responder e ela começa perguntando justamente sobre isso. Data Exatamente. de aniversário da esposa, das crianças. Nossa! Tudo grande. Nós não sabemos, sei lá. sabemos? Já não tá sei. criado, não sei, não tem mais, né? Do Alex a gente sabe porque o Alex nasceu no dia que o Notícias Agrícolas foi criado, efetivamente, não é isso, Dani? Cadê a plaquinha de... Não, a data do contrato do Notícias Agrícolas é 10 de setembro, e para o agronegócio saber, o Alex faz aniversário dia 10 de setembro. É isso mesmo. É É isso. isso aí. Dani, como é que você se lembra do Alex chegando aqui? Porque a gente está falando de 26 anos de Notícias Agrícolas que a gente está prestes a completar mesmo no dia 10 de setembro. E o Alex está todo esse tempo aqui. O Alex fundou o nosso departamento de jornalismo. Quais são suas memórias assim do Alex Então, chegando? não tenho, porque eu não tava lá, né? Ele é mais velho dentro do Notícias Agrícolas Do que você mesmo. Porque eu era moleque ainda, eu tava aprendendo ainda. Eu comecei como fotógrafo, trabalhei na sucursal que tinha da Folha de São Paulo aqui em Campinas. Depois que eu fui me tornar editor do programa, né? O Notícias Agrícolas começou como um programa de TV. E eu editava e finalizava o programa à noite, porque a gente começou a transmitir, o programa era na TV Tati, que era uma sucursal da TV Manchete, foi por um tempo assim. Eu finalizava a fita, saía correndo com essa fita e colocava no ar quase que em tempo real para a fita ir pro ar. Entrava às 7 horas. 7 horas da noite. 7 horas da noite. Aí eu saía de lá e ia para a faculdade. E toda vez eu chegava atrasado, né? Então E você imagina o trabalho diário de equipes na rua, tendo um deadline para chegar, 5 horas da tarde, 5 e meia da tarde, as equipes chegando, tendo que editar todo esse material para colocar no ar 7 horas da noite. Imagina a correria que não é. Com equipamentos limitados, Com inclusive, equipamentos né? Porque hoje limitados. você tem muito mais... Com um computador só você faz muito mais, você tem efeitos, você tem possibilidade de colocar os GCs, né, preços e tudo mais. Ali a gente fazia tudo na unha mesmo, era mais... E era máquina para máquina, não tinha offline, né, como a gente tem hoje. Era fita para fita. Então, assim, às vezes errava, apertava o botão do REC no lugar que não era, apagava, tinha que começar tudo de novo. Era uma beleza. Era bom demais. E, Alex, quais são suas primeiras memórias, assim, de quando você chegou e quando você começou a construir o jornalismo do Notícias Agrícolas? Você veio direto de Minas Gerais para cá? Não. Eu morava em Minas, trabalhava numa sucursal da Globo lá no sul de Minas, lá em Varginha. Enfim, chegou um momento que eu falei que Não dá. Aquele jornalismo diário não era para mim. E a convite de um amigo, eu vim para Campinas,
comecei a trabalhar numa produtora de vídeo aqui, sim. chamava KNN, enfim, era uma revista eletrônica, ainda fazia programas em fitas cassetes para vender essas fitas cassetes nas bancas de jornais, enfim, para públicos diferenciados. Fiquei 1 ano nessa empresa e uma vez passando aqui na porta com um amigo meu que já conhecia o João Batista, o João perguntou quem eu era, ele disse que trabalhava com ele nessa empresa e tal, e o João falou, pede para ele vir conversar comigo. E a partir desse dia de que a gente conversou, enfim, se entendeu, eu comecei a ver o agronegócio como uma possibilidade de jornalismo, uma forma diferente de fazer jornalismo. Mas eu confesso para vocês que foi bem diferente daquele jornalismo diário que eu estava acostumado a fazer. E foi o João Batista que me ensinou a fazer esse jornalismo para o agronegócio, a prestar atenção no detalhe, a prestar atenção no que a pessoa está falando, a prestar atenção no que importa realmente para o agricultor ouvir. Você não está falando para um público em geral, você está falando para um público focado, para um público que tem interesse único ali, ou diferenciado. Então, você tem que prestar atenção no que você vai falar para ele. Mesmo porque nessa época ainda a gente estava criando uma nova forma de se comunicar não só com a população brasileira, mas também com o agronegócio. Você não tinha... Qual que era a comunicação que você tinha nessa época? No máximo, você teve ali a revista Globo Rural, que inclusive meu pai diz que ajudou junto com o Hamilton Ribeiro a desenhar essa revista, a primeira revista. Então você tinha o jornal Globo Rural de domingo e era só. Aí você tinha a força das revistas... E era uma linguagem muito parecida com a linguagem do dia a dia, urbana, exatamente. Urbana, né? Agora, você tem um programa jornalístico para falar de mercado, especificamente de preços, não existia ninguém. Nós fomos precursores nisso. E essa ideia de informar o produtor rural, trazer a informação que ele mais tinha necessidade de saber, que era o preço do seu produto. Então, ele tinha informação sobre a melhor semente, sobre a melhor técnica de produção, ele sabia como plantar o seu produto, mas não sabia o quanto ele ia receber pelo aquele investimento. Já sabia que meteorologia ele tinha que entregar para São Pedro e esperar o que fosse acontecer, torcer para ter uma lavoura bem conduzida, né, usar os produtos corretamente, mas e no final? Quanto é que ia ser o preço desse produto? Então, a gente trazia essas informações para diminuir esse gap, para diminuir essa dúvida, né? Tentar informar ele de como a formação desse preço estava sendo não só pensada, mas... Estava acontecendo fora da porteira, né? Exato. Como é que foi essa identificação de saber que era isso que o produtor precisava saber? Porque em algum momento... o João identificou isso e teve que passar adiante para o Alex, para uma equipe que estava se formando. Como é que foi a identificação dessa primeira necessidade? Nós estamos até fazendo um trabalho de recuperação de algumas fitas antigas. Sim. E a gente lembra que o primeiro piloto o programa chamava-se Mercado Diário, que inclusive o piloto foi apresentado pela Salete Lemos. E a gente fez, inclusive, aqui no estúdio da Embrapa, aqui de Campinas. Eles nos cederam o estúdio para a gente poder fazer esse piloto. Então, tinha lá, eu que fiz, inclusive, a logomarca no meu 386, no meu computador 386, CorelDRAW 3.0. Fiz lá a logomarca lá. Né? Então, a gente trabalhava na nossa produtora que a gente tinha nessa época aí. E então, a gente começou ali a falar de preços. E teve nesse mesmo... Agora eu não lembro se... O TCC do Frederico, meu irmão mais velho, foi antes ou foi depois disso? Foi antes disso. Foi a partir do TCC do Fred que a gente começou a perceber a importância do agronegócio, porque foi um TCC focado em desperdício de alimentos, né? Sim. O quanto se desperdiçava de alimentos naquele momento, naquela época, lá nos anos de 1990. E a grande destaque ali foi a diferença que você tinha do preço do produtor e o quanto ele era vendido na Ceasa. Então você tinha uma disparidade grande e no meio você tinha ali o atravessador.
Pô, como é que você diminui esse buraco, essa disparidade de valores? Com informação. Então, o produtor sabendo que a sua abobrinha, que foi vendida para o atravessador a R$2, está sendo vendida a R$22 no Ceasa. Por quê? Será que não dá para melhorar essa disparidade? Com a informação você avança melhor. Né? E eu me lembro, Carla, que naquele momento em que a gente começou a fazer essa divulgação dos preços na Ceasa, a gente provocou, obviamente dentro da limitação do programa, que era voltado para a região de Campinas ali, a gente provocou uma revolução na relação de trabalho, de comércio mesmo. Nas pontas. Exatamente. Era um produtor que queria mais pelo produto dele, valorizando aquele produto que estava sendo preparado lá no campo, e a Ceasa, que tinha lá o preço final e que ganhava um lucro enorme, tinha um lucro enorme Sim. em cima daquilo que estava sendo produzido. As duas pontas se aproximaram de uma forma assim muito rápido. Sim. E esse embate, inclusive, provocou Uma certa insatisfação. Desconforto. Exatamente. E a gente conversa muito, nós três, porque a gente precisa, inclusive, definir o que a gente vai fazer, né? Nós, enquanto líderes aqui dentro, a gente conversa muito sobre a importância da informação bem apurada, responsável, mas principalmente sobre a liberdade da gente se comunicar. Vocês acham que começar a enfrentar essas barreiras lá atrás, de saber que ia causar um desconforto, mas começar a trazer esses questionamentos e trazer essas disrupções, ajudou a formar o que a gente tem hoje, que é um portal independente, que é um portal que trabalha por essa e luta por essa liberdade de expressão, por a gente falar o que é preciso falar? A liberdade ela vem com muita responsabilidade, né? Às vezes a gente na ânsia de querer fazer mais, melhor e trazer o furo da reportagem, né? Você poder realmente ser a ponta de lança ali na informação, né? Ser a referência nessa informação, você acaba atropelando algumas etapas da busca dessa informação. Então, por algumas vezes, a gente triscou ali a possibilidade de trazer uma inverdade, né? Vamos dizer assim. E isso foram boas lições que trouxeram bons alertas para nós da nossa responsabilidade. Porque hoje todo mundo é detentor de uma informação, cada um com seu celular, né, com a sua mídia social, tem a capacidade de se transformar num fazedor de notícias. Sim. Trazer informações. E a responsabilidade é de cada um, né? Então, é daí que surgem as narrativas, né? E aí você criou milhares e milhares de informações, milhares e milhares de opiniões. E aí você começou a ter a diferenciação e entender a importância de uma opinião, realmente de uma informação, né? De uma narrativa, né? Os detalhes da comunicação. O que significa cada informação, cada comunicação dentro da informação, né? E cada informação dentro da comunicação. Então, a importância disso a gente vem construindo aí há quase 26 anos, entender a responsabilidade dentro da produção daquela informação. Então, quando a gente vê hoje dentro dos nossos, fala produtor ali, né, a opinião dos nossos internautas reclamando da informação que nós estamos trazendo e ofendendo, inclusive, os entrevistados, os nossos analistas, a gente fica chateado, porque, primeiro, ofende a pessoa que está ali, né? Você tem uma ofensa à pessoa que nós trouxemos e uma ofensa ao nosso trabalho, porque dizer que aquilo não é uma verdade. Se ele não concorda com aquela informação, é o direito dele, ele tem esse direito de não concordar e ele tem o direito de achar que pode ser melhor. Sim, mas cadê o contraponto? Cadê a informação que corrobora com aquela... o contraditório. O contraditório, né? Que ele tem ali. Então, agora, essa dinâmica que a própria mídia social trouxe, né? De você tem que gostar ou não gostar. Não, você não precisa gostar daquilo que você está vendo. Também nem precisa concordar. Mas não descredibilize porque você não gostou. Essa é a questão. Então, a gente passou isso na política. As pessoas votaram
por gostar ou não gostar daquele candidato, e não por concordar ou não concordar com a sua opinião, com o seu plano de governo. Então, aí você tem uma dificuldade na absorção dessa informação. Então, a gente tem aí há muito tempo, já tem algum tempo aí, principalmente por causa dessa questão que nós estamos vivendo hoje, de preços mais baixos e mais ajustados nas cotações da soja, e o produtor tomando certo prejuízo porque não vendeu num preço maior que estava lá atrás e discordando do que os analistas estão dizendo inclusive que o preço pode ser menor. Eles dizem, esses caras são vendidos. Olha, esse cara não sabe o que ele está falando. Não, peraí. Como é que você pode dizer isso? Qual é o seu contraponto? Você sabe melhor? O que você sabe melhor que ele não sabe? E nós já passamos outras fases como essa, né, Alex? Assim, de outros momentos que também causavam angústia, causavam preocupação para o produtor, que ele tem aqui um abrigo também, né, no Notícias Agrícolas. Ele sabe que aqui ele vai encontrar respostas. As respostas podem não agradá-lo, isso é um fato. Nós já passamos outras fases como essas, não só ligadas a preços, mas a gente já falou sobre questões indígenas, conflitos agrários, invasões de terra, a gente já falou sobre o momento político, o momento da economia, o momento cambial, o momento dos preços, o momento do clima. Então, o jornalismo é feito de maus momentos também que precisam ser noticiados, que precisam ser registrados, né? Não tenha dúvida disso. E o que a gente precisa fazer é, da forma mais transparente possível, colocar as informações e as informações diversas ali para que a pessoa que está ouvindo a gente possa se identificar com alguma delas, entendeu? E a partir daquela identificação... o logo dos Notícias Agrícolas por muito tempo. O slogan, né? Seja porta-voz de si mesmo. Sim. Tome para si a responsabilidade de decidir. Das suas decisões. A gente dá a ferramenta para você se informar, enfim, sempre procurando trazer a informação de uma forma clara, objetiva. Esse é o nosso caminho aqui no Notícias Agrícolas, mas no fundo, quem vai decidir o que fazer é você. Entendeu? Então, assuma a sua responsabilidade também. Sempre foi. As pessoas... A gente, é o momento que é política que a gente vive hoje. A discussão está exatamente nisso, né? No tamanho que o Estado, né, vai... e a ânsia da população e da sociedade em querer que seja cuidada, que o seu problema seja resolvido. Não, quem resolve o seu problema é você mesmo, através, inclusive, de votar bem e escolher bem as pessoas que vão te representar. Então, não espere que alguém resolva o seu problema, vá atrás da sua solução. Então, como é que você descobre... Então, o plantio, nós estamos agora aqui, né, fazendo aqui nosso ao vivo e fazendo a gravação desse conteúdo aqui. Hoje é dia 26 de julho, quase aí dia do agricultor. O produtor está ali se preparando o seu solo para receber a semente, né, da próxima safra. Que dia que ele vai plantar? Sim. Quando é que vai ter a capacidade hídrica suficiente para que aquela semente possa germinar e possa ter uma boa produção, ele possa ter uma boa produtividade na sua lavoura? Ele sabe que é ele que tem que buscar a informação para ter essa decisão. E para fazer com segurança, né? Claro. Ele sabe que, independente disso, não tem nada garantido. Então, ali, a meteorologia está mostrando que nós estamos numa época de El Niño, onde você tem uma mudança de regime de chuvas assim, assado, e que você vai ter, para cada região, uma diferença, uma situação diferente, como teve do ano passado. E daí? Então, você vai esperar a primeira, como o produtor sempre fez, esperar a primeira chuva e vai plantar a sua semente. Depois disso, vai chover o suficiente para essa planta germinar e ter a força suficiente? Será? Será que ele vai ter que esperar mais? Será que ele vai ter que esperar menos? Como é que vai ser isso? No momento que ele precisar passar o seu herbicida ali, o seu inseticida, ele vai ter condições climáticas para poder fazer isso? Como é que vai ser toda essa... Ele vai buscar informação, ele vai decidir por si só. E aí, para todo o restante da cadeia produtiva, ele também vai. E assim também é por questão dos preços.
Ele tem que saber, ele tem que buscar as informações que tem hoje, e tem muita informação. Hoje está muito mais fácil você obter informações sobre a sua comercialização. Então, não passe para o outro a sua própria decisão. Não culpe o outro pelo seu próprio erro. Sim. Então, se você está perdendo dinheiro hoje, é por culpa sua própria. Porque você não tomou uma decisão diferente do que você tomou nos outros anos. O que não quer dizer que você também não pode tomar uma decisão diferente na próxima safra, né? Exato, porque estava muito fácil, vamos dizer assim, né? E é óbvio, eu peço até desculpa aos produtores rurais para dizer que eu sei o que é, como é fazer o que vocês fazem. Eu não sei. Né? A gente está aqui há 26 anos aqui, olhando e trazendo informações para vocês, mas a gente não sabe realmente como é ficar, né, dia a dia, né, sol a sol, ali tomando poeira na cara ali e produzir, né, enfiar milhões de reais no solo para tirar o quê e tirar o quê depois. Mas sim, você veio por vários anos plantando a um preço e colhendo com um preço um pouco maior. Né? Ou muito maior ou um pouco maior. Então estava fácil, você sabia que você ia investir ali, e você com certeza, tendo o produto na mão, colhendo, tendo uma produtividade boa, você ia colher mais, com um preço maior. E a margem de erro nesse cenário é muito maior, né? É muito maior também. Aí você chegou no momento que você plantou com preço maior e colheu com preço menor. Puxa vida, mas não tinha ferramentas de comercialização que podiam diminuir esse problema, algo que a gente também teve o privilégio de registrar. Né? A gente foi se adaptando também nesses 26 anos às formas de comunicação, mas também às formas do mercado acontecer e da gente registrar isso, né? A gente registrou a chegada do mercado futuro muito mais próximo dos produtores, dos mercados de opções, das bolsas, das informações em tempo real. O Notícias Agrícolas foi se moldando também a essas novas realidades de comércio e de negócios. Nós né? fizemos a primeira transmissão ao vivo de dentro da BMF. Né? O meu pai foi lá com o Félix Chouchana, que era diretor de comunicação, né, da época lá na antiga BMF, né, hoje B3. E juntos, né, costuraram a ideia de montar ali um espaço para que os jornais, para que as TVs, para que os jornalistas pudessem acompanhar o mercado e explicar sobre aquela ferramenta de proteção de preços. E aí, desde aquela época, vamos lembrar que, sei lá, 2002, 2003, alguma coisa assim. Antes disso até, né? Você teve ali as bem no começo dos anos 2000, né, que isso começou a acontecer efetivamente. Foi a transmissão ao vivo, através, inclusive, do canal do Boi, que era a parceria que nós tivemos. A última parceria que nós tivemos... Não, teve uma parceria com Terra Viva depois também, mas a última... Com televisão. Em televisão. Né? Porque depois de 2005, Notícias Agrícolas ficou, né, somente como site, né? Mas sim, como um diferencial de ter a nossa TV ali, né? Então... Agora, além de mercado, a gente registrou outras coisas muito importantes do agro, né? Evoluções muito importantes. Eu tenho muito forte a cobertura que nós fizemos do Código Florestal Brasileiro. A gente acompanhou do início da concepção de uma lei ambiental que fosse não boa o bastante para os ambientalistas nem para os produtores rurais, ela fosse realmente equilibrada, que é o que aconteceu. E os conflitos indígenas, algo que também a gente foi ver de perto. E você foi, né? Vocês dois foram, né? Para Sidrolândia, no Mato Grosso do Sul. Eu fui de mais uma aventura de Alexander Horta e Daniel Olive. Na verdade, foram com a cara e a coragem. Eu acabei pegando a câmera na mão porque o cinegrafista ficou com medo, ele não quis entrar na propriedade. Eu falei, dá que estranho aqui que eu vou. E eu fui lá colete à prova de bala. Nada, que colete, nada. A gente foi, era um vereador da cidade ali que nos ligou, né? E falou, venham, não foi isso? Na verdade, ele era indígena e ele era da etnia que tinha invadido, enfim, a propriedade na época. E ele falou, vocês querem ir comigo? Tem certeza? Podemos ir? Não, podemos ir, tranquilo. E realmente foi tranquilo. Só que a gente foi descobrir depois que nós passamos um perigo. Um certo perigo, assim, mas Deus estava olhando por nós, deu tudo certo. E a gente... Putz, caramba. Eu lembro, eu segurando... A gente foi lá
Qual que era a ideia? A intenção? A intenção era ir lá, conversar, tirar uma entrevista, né, tentar falar com alguém. Fazer umas imagens. Com a liderança que tinha invadido a propriedade, mas a ideia nossa lá era salvar os animais de alta... os puros de elite, os Sim. POs, os animais né? de elite que estavam na propriedade, salvar esses animais, não deixar que esses animais fossem abatidos ou mortos. Porque, sem propósito, né? Sem propósito, tal. Olha, beleza, ok, entendemos que vocês estão aqui, mas os animais, não vamos estragar os animais. E nós fomos lá e eu me meti no meio. Aí a gente tinha que... Ai, meu Deus do céu. Você vai contar isso? Você tem certeza? Não vai! Mas nós fizemos isso aqui pra isso. Tava lá o vereador com o carro cercando os animais de um lado e eu com a câmera. Ele falou, vai e cerca o animal do outro lado. Eu, vou! Não, nós fomos tocar gado, então Eu também. fui tocar o gado com a câmera na mão, gritando pelos animais, só que os animais corriam pro outro lado e a gente fazia, vai. Muita experiência. Fomos, e aí fomos lá, conseguimos levar os animais de um pasto pro outro pasto e conseguimos levar ele até uma propriedade vizinha. Legal, ótimo, maravilha, e descobrimos no final das contas que não era aqueles animais. Que precisavam ser removidos. Os animais que precisavam ser recolhidos não eram aqueles, eles estavam lá no outro lado da propriedade que a gente não tinha acesso. Aconteceu. Mas beleza, né? E a gente tava em Brasília, eu tava ancorando aqui da bancada e vocês estavam no meio de uma chuva torrencial. Caramba. O notebook tava preso nas costas do Alex, talvez? Não, eu tava... O abraço ao Congresso. Por que se levou tantos produtores? Eu não vou me lembrar. Foi questão indígena? Foi eu não vou me lembrar também. Foi uma grande manifestação dos foi produtores liderado rurais. pela Cátia Abreu, que na época era a presidente da CNA. Sim. E ela promoveu aquele Levaram encontro. um Cristo, um crucifixo enorme para a Praça dos Três Poderes. E milhares de produtores, tinham muitos tratores e tudo mais. E vamos cobrir, vai Daniel. E eu tava lá de cinegrafista de novo. Vai Daniel e Alexandre. Com a câmera ali gravando. Na Só que nesse momento caiu aquela chuva de verão, assim. E a gente tinha só um guarda-chuva, uma capa para proteger a câmera. E aí eu tava com a mochila nas costas. Certamente o repórter ficou na chuva. E aí não... Com certeza. Aí salvava o que salvava, né? Não tinha jeito. Enfiava o microfone para debaixo de uma cobertinha que tinha e o jornalista ficava de fora tomando chuva nas costas. E aí não tem como a internet brasileira contabilizar. Aí a Carla aqui na bancada, Alexander... Alex, não tinha. Entramos ao vivo. Entrar ao vivo. Não só entramos ao vivo, nós ficamos o dia inteiro ouvindo, um sábado, um domingo. Era um 3G, era daquela época que você tinha aqueles 3Gs. Que você um plugava. Um modemzinho móvel. Modem móvel que você plugava direto no notebook. E aí a câmera ligada no notebook, segurando aqui, a câmera aqui, segura para não molhar tudo. Só que registramos, né? Nós registramos isso. Foi. E aí a gente começou também a fazer coberturas internacionais. Vocês foram, eu lembro também, falou que eu comecei a trabalhar aqui, que fica aí, depois a gente vê o que faz. Vamos tocando. Vocês foram para os Estados Unidos pela primeira vez cobrir a safra americana juntos também, né? Pela Monsanto. Foi. Não foi pela primeira vez, mas a gente foi uma das vezes. A primeira vez que vocês foram juntos, né? Sim. Para uma safra americana. E aí exatamente. acabou dando tão certo que a gente engrenou mesmo nessas coberturas internacionais. Eu né? lembro que eu fiz, que era uma coisa tão bobinha assim, mas assim, no final das contas você olha, né, a capacidade da comunicação. Eu sentava sempre na frente do ônibus para ficar mais fácil de ter acesso, né, à saída, para poder filmar o pessoal e tudo mais. Aí eu travei o tripé ali, então você tinha um ônibus, aquele vidrão grande assim. Eu travei aqui o tripé, coloquei a câmera na frente da janela assim, do ônibus, liguei a transmissão e consegui transmitir ao vivo a nossa viagem. A gente, né, então o pessoal... conseguia acessar, não lembro se a gente abriu, como é que a gente abriu para fazer essa transmissão, onde que foi que a gente fez isso, se foi dentro de um boletim ou não, mas a gente entrou ao vivo e tinha lá a imagem da gente lá, ao vivo no... percorrendo os Estados Unidos. Mostrando a estrada, porque é diferente, mas tá, e daí agrega o quê? Porra, é diferente, olha lá que legal, né? Como é que são as lavouras? Estão na beira da estrada, não estão?
a gente prestava atenção nos pequenos detalhes, né? Toda propriedade tinha um silo, né? Tinha silos, né? Como é que eram os equipamentos? A gente começa a entender em loco as diferenças e a gente consegue trazer de uma outra forma para nossa audiência, né? A gente criou outras perspectivas pro produtor que estava nos acompanhando daqui, né? A gente teve esse privilégio. Tinha um silo, tinha um trem que passava perto da propriedade. Na cara da propriedade estradas, real, a qualidade das estradas, né? A infraestrutura que você tinha, a logística, né? Como é que você estava, o que estava perto do quê? Como é que os era caminhoneiros não podendo viajar por mais de, sei lá, 3, 4 horas, 2, 3 horas. E eu me lembro bem dessa primeira viagem, que a gente foi numa propriedade rural, e a propriedade tinha uma casinha de venda de produtos da propriedade. Sim. Queijo, doce, enfim, que ele produzia pães. Durante o inverno, né, porque o inverno lá é rigoroso, e ele tinha além da produção de grãos, ele também tinha alguns animais, né, vacas ali que produziam leites, então ele produzia nesse período ocioso ali, queijos, embutidos, mais alguns outros produtos, e nessa casinha não ficava ninguém. E isso impressionou nós brasileiros naquele momento e virou até uma reportagem sobre aquela situação. Verdade. Uma situação que para eles era muito normal. Imagina que alguém ia chegar lá e ia pegar as coisas e levar embora para casa sem pagar, entendeu? Para eles não tinha lógica um procedimento desse. Então ficava ali a casinha vazia, uma caixinha com dinheiro, um pouquinho de dinheiro ali para um troco, e a pessoa ia lá, comprava, pegava o que queria e fazia ali Isso há 10 anos, a gente pensar que Não, tô falando de antes de 2010, 15 anos atrás, 13 anos atrás. É muito louco, porque depois disso a gente foi ganhando mesmo o mundo, né? Aí a gente foi pra Europa, a gente foi para os Emirados Árabes Unidos, a gente foi China. A gente foi, de fato, enxergar o agronegócio em outros lugares, enxergar não só a produção, mas os nossos compradores em outros lugares. Exato. E eu fui com o Daniel para Dubai esse ano, você foi com o Gabriel, filho do Daniel, o ano passado, e a gente voltou com perspectivas diferentes, apesar de ter tido basicamente as mesmas experiências, o que também foi e faz diferença para nossa audiência entender o que a gente está entregando, né? Mas eu acho que assim, o mais importante de todas essas viagens é entender o quão o Brasil é importante para o mundo. Sim. Sabe? Lá nos Emirados Árabes, lá em Dubai, lá na embaixada mesmo, Abu Dhabi, a gente ouviu a importância que o Brasil teve naquele momento de pandemia para aqueles lugares, sabe? Que não tem de onde tirar, né, Alex? Não tem como produzir pra Não eles. tem como produzir, eles dependiam da comida do mundo. Só que daí o mundo fechou. Cada um defendeu a sua economia. Exato. E o seu abastecimento. E o seu abastecimento. E o Brasil foi lá e falou, eu banco para vocês, pode contar com a gente. O que vocês quiserem, a gente fornece para vocês. E fizemos. Fizemos, entregamos. A custa não só de uma boa produção, mas também de brasileiros que se dispuseram a estar trabalhando para entregar o produtor que produziu e o restante de toda a cadeia produtiva que entregou esse produto lá nas mãos desses compradores. E é importante você viajar e entender as outras culturas, né? A gente vira e mexe dentro dessa mesma questão da comercialização e dos produtores rurais reclamando dos compradores, né? Nós somos que a China manda no Brasil e tudo mais, ou é a Europa que manda na gente. Entender como é que essas sociedades pensam. Saber que não é todo mundo que pensa igual a nós, que são pensamentos diferentes, que são sociedades diferentes e ações e, inclusive, mercados diferentes. E como é que eles se relacionam. Né? Fazer todo esse trabalho e ter todo esse conhecimento, todo esse entendimento é uma evolução. É uma evolução. E indo ao encontro disso que você está falando, o que a gente percebeu, e bem recentemente, foi o que a cadeia do algodão fez para não criar esse conflito, mas sim entender o que os caras estão querendo lá fora,
e se planejar, e se modernizar e produzir de forma a atendê-los, entendeu? Não criar embate, mas criar aproximação com esse mercado e fazer aquele mercado entender que a gente está produzindo do jeito que eles querem, entendeu? Alex, você entende que é uma responsabilidade também da comunicação, ações como essa, por exemplo, que você acabou de registrar, da cadeia do algodão, é reflexo também de uma comunicação melhor feita pelos meios do agronegócio para esses produtores que percebem essas oportunidades e se mexem justamente para fazer projetos e iniciativas como essa? Não tenha dúvida. Isso tudo é comunicação e uma comunicação bem feita, né? Óbvio, precisa de dinheiro, precisa de gente pensando, precisa de pesquisa. Não é da noite para o dia que você vai criar uma estrutura de relacionamento com o seu cliente diferenciada, que vai funcionar, mas você precisa começar, precisa dar o pontapé inicial. E tudo começa com a troca de ideia, a troca de informação, a comunicação inicial. A gente falou muito sobre o que a gente quer fazer, sobre o futuro, mas graças a Deus que a gente teve uma boa base também. Porque a gente teve a chance de entrevistar grandes nomes do agronegócio brasileiro. Nós crescemos juntos com o agronegócio. Exato. A criação da palavra agronegócio foi instituída, foi pelo menos divulgada, né, pelo Roberto Rodrigues, que hoje é nosso parceiro aqui dentro do site. Agribusiness era o... O agribusiness ele transformou em agronegócio e divulgou essa palavra para os brasileiros. Uma marca, né? Exato. Isso em 88, 5, 6? Acho que é 86. 86. Sim. Então você... Obviamente que você, antes do Notícias Agrícolas, existia o agronegócio. A comercialização sempre existiu, né? Sempre não, né? Você teve ali nos anos 70 o brasileiro, né? O produtor brasileiro indo para o Centro-Oeste, né? A Embrapa trazendo essa tecnologia para poder produzir no Cerrado, e aí você teve um crescimento gigante. Então, né? O nosso grande amigo Alisson Palinelli, que nos deixou há pouco tempo, que conta essa história, né, de como saímos de importadores para exportadores de alimentos, mas foi ali no final da década de 80, no começo da década de 90 e ali para os anos 2000 que essa comercialização e essa relação de venda foi muito mais forte. Engrenou. Então a gente teve essa grande capacidade de participar desse momento todo, né? Não só dessa criação, todo esse ensinamento, né? E da gente também poder levar, né, a nossa capacidade para todos eles também. E você tinha perguntado da comunicação. A própria comunicação foi construída ao longo dos anos, né? Exatamente. Ninguém sabia se comunicar com o agro lá quando a gente começou em 1997. O que a gente estava fazendo era novidade. E eu digo isso porque a gente fala do Dr. Alisson e graças a Deus a gente pôde registrar muitas ideias do Alisson, mas assim, a gente viu passar por aqui o Dr. Dirceu Gassen, também já outro cara excepcional. Fora da curva, o Tadashi, que foi um grande pensador de como reformular o plantio direto para que o Brasil não ficasse resistente a isso. Fora os que ainda estão conosco, o Dr. Elmar Floss, os grandes pensadores ali, o Tejon, e aí agora a gente vai agregando, né? A Letícia Jacinto tratando da educação de base. A gente foi registrando essas pessoas, a gente foi eternizando essas pessoas. E isso fez muita diferença, né? Isso também nos ajudou a formar uma base muito forte, que foi algo que o João nos ensinou. Né? O João aproximou muito a gente desses nomes, desses caras que pensam a agricultura brasileira e sempre nos puxando, conversa com o Alisson, conversa com o Dirceu, conversa com esse, com aquele, com A, com B, com C. E isso formou uma base para o nosso jornalismo, né, Alex? E vou te contar, Carla, que tem muita gente boa vindo por aí. Sabe? Muita gente pensando o agronegócio de forma diferente. Muita gente nova revendo conceitos e trazendo essas novidades para o agronegócio, desde a produção mesmo até lá a comercialização, a chegada final, preocupação com toda a cadeia de produção, né? Sim.
Por favor. Não, eu ia dizer que assim, a comunicação que foi setada, que está aqui hoje, ela passou sim pela mão do Zé Milton Ribeiro, né, que é uma escola de jornalismo que ensinou grandes jornalistas ali atrás, que formou grandes jornalistas ali atrás, e um deles, o João Batista Olive, né, que criou Notícias Agrícolas. O jeito dele se comunicar, o jeito dele falar, olho no olho, né, de transcodificar a informação de mercado para que o produtor pudesse entender realmente, né, esse jeito de se comunicar, só ele criou, não existia, e ainda não existe ninguém que faz o que ele faz. Não existe. Então, assim, hoje, a comunicação que existe hoje no mercado, eu vou dizer que 90% foi ele que criou. Responsabilidade do João. Então, hoje, os grandes programas, as grandes pessoas que estão aí, que são vocês, foram formados por ele. Sem dúvida. Eu acho que ainda o Brasil e o agronegócio ainda vai olhar para essa criação dessa história aí, a criação do meu pai aí, e realmente reconhecer o quanto ele foi importante na criação dessa comunicação. Porque a comunicação sempre existiu, né? Desde da época que o homem se levantou e começou a batucar ali, né? E começou a desenhar na sua caverna ali, ele já começou a se comunicar. Então sempre soube se comunicar do seu jeito. Agora, fazer essa comunicação para o agronegócio, para a comercialização, é o João Batista Olive. E hoje ele faz ainda, né? E comunicação é fazer a mensagem chegar e fazer que essa mensagem seja compreendida, né? A gente fala, e se a gente faz uma revisita rápida nos últimos anos, a gente vai ver que o João nos ensinou, inclusive, a improvisar. Sim. Se cair, se não der certo, se o cara não entrar, se a gente falar o nome errado do cara... O importante é você ir atrás se informar. O mais importante de tudo é a comunicação. Então, assim, ele sempre meteu as caras para fazer tudo. Sempre. Né? Um jornalista de matérias especiais que entendeu a importância, né? O quanto o Brasil poderia ser grande, né? Quanto o Brasil ainda pode ser grande, quanto hoje ele já é e pode ser mais, né? E foi atrás de querer falar sobre a agricultura e o agronegócio, por entender que é por esse caminho que o Brasil pode ser ainda cada vez melhor. Então, e o jeito de se comunicar que ele ensinou, não sei se vai ter uma outra pessoa tão boa quanto ele para fazer isso. A gente fala dos jornalistas aqui, né? Depois eu vou até trazer uma pergunta aqui que a Letícia faz para vocês. Mas a gente sabe, porque a gente convive com os colegas de outros veículos de comunicação, que eles também se inspiram no João. Sim. Né? Hoje a gente tem grandes nomes do jornalismo agro, que são referência, que passaram pelo João de alguma forma, ou que o João passou por ele de alguma forma, né? O ensinamento, acho que o principal é não se acomode. Procure fazer mais e melhor. Né? Sempre ir atrás realmente do necessário, olhar atrás do morro. Sabe, fazer as perguntas básicas do jornalismo e realmente não se acomodar e não se amedrontar diante das adversidades, Sim. das dificuldades. Hoje nós estamos passando aí por certas dificuldades, aí, por certas aparas, né, na nossa possibilidade de comunicação, mas qual é a opção que nós temos? Se esconder debaixo da mesa, enfrentar ou... De repente, quem sabe, dar a volta. Ou subir em cima dela e a gente repensar, né? A gente foi revisitando, né, nossa forma de fazer as coisas nesses anos todos. Isso faz a diferença. E os próprios desafios foram surgindo, né? O Daniel contou o começo nosso lá do Notícias Agrícolas como um programa de TV regional. Depois passamos a ser um site que dependia da internet. Hoje a gente tem a responsabilidade de trabalhar também com mídias sociais. Que é um terreno muito inóspito. Pois é. E né? Que a gente está conhecendo agora e, de novo, revisitando a história, construindo a linguagem, o formato da comunicação nossa, do agro, para aquele tipo de ferramenta que é
a rede social. E a nossa responsabilidade, né, e de vocês também comigo, azar de vocês, de moldar esses jornalistas, né? A Letícia perguntou, como é que é moldar jornalistas na área do agronegócio? Fácil não é, né, Amit? A Letícia, ela sabe muito bem qual é a primeira pergunta que é feita para o jornalista que entra nessa equipe. Que entra aqui nessa equipe. Para o jornalista, né, que passou pela faculdade, ele foi lá, aprendeu todas as técnicas, né, de jornalismo, entender como se comunicar. Para falar do agronegócio, a primeira coisa que ele tem que saber, por onde que a galinha mija. Veja como a gente tem licença poética. Nesse podcast tem licença poética. O Carlos Zumelli pediu para ter uma pinga na mesa. Não, café, água. Se não sabe nem por onde que a galinha mija, como é que vai saber falar com o produtor rural, né? Fazer como um jornalista nosso que chegou numa plantação de mandioca e perguntou, mas cadê a mandioca? A Virgínia disse, eu errei, a resposta já foi superado. Foi superado, porque hoje é um dos grandes nomes do agro brasileiro, daí da nossa imprensa. Não só a Virgínia, mas a gente formou grandes caras ali, né? Do lado de lá daquela parede. E sobre a pergunta da Letícia, moldar jornalistas, não é nem questão de moldar, é o que a gente tem em troca, né? Quando a gente conversa com o jornalista para trabalhar com a gente quer saber se ele está disposto a entender o agronegócio da forma que a gente entende hoje. Quando eu fiz faculdade, eu aprendi na faculdade que a gente tinha que ser isento, sabe? Ouvir os dois lados, ter opiniões diferentes e não colocar a nossa própria opinião naquilo que a gente estava publicando, ou passando, fazendo, enfim. Com o agronegócio, eu descobri que não tem essa. Você é imparcial, sim. Você tem o seu lado, sim. É parcial. Você é parcial, exatamente. Você é parcial, sim. Você tem o seu lado, sim. Então, entender isso e fazer com que o jornalista que vai trabalhar com você também possa entender, a ponto de puxar a orelha do cara se tiver que puxar, mas defender ele até o final, que é o nosso público, o produtor rural, dentro das questões que ele preza, que ele vive, que ele trabalha, que ele, enfim, enfrenta, é a nossa obrigação como jornalista de nicho. O que o Alex está querendo dizer é assim, toda vez que um jornalista entra aqui no site, a gente dá a oportunidade para ele dele se comunicar e ajudar o Brasil a ser cada vez melhor, a lutar pelo Brasil, a lutar pela produção agrícola brasileira. Então, por isso, a gente acaba, de certa forma, defendendo a produção agrícola e o produtor rural. Então, essa parcialidade vem daí, de lutar por esse ideal, por um país melhor. Então, quais são as informações que nós vamos trazer para que o produtor seja cada vez melhor, para que ele possa cada vez ter mais capacidade, produzir melhor e trazer prosperidade para todos nós. Essa é a nossa, é o jeito que a gente conversa com o jornalista aí. E essa equipe que nós temos aqui, ela é incrível por causa disso, porque todos que estão aqui entendem dessa missão, estão aqui para fazer um Brasil melhor. Então todos eles batalham dentro da sua capacidade para poder fazer um trabalho cada vez melhor, para que o produtor possa ser cada vez melhor. Deixa eu só exemplificar esse tema, que eu acho que é um tema que fica meio obscuro, assim, quando não tem explicação. Mas desmatamento. A gente é totalmente contra desmatamento. O problema é que a gente precisa entender o conceito de desmatamento. E hoje a gente tem desmatamento legal, desmatamento ilegal e desmatamento irregular. A gente é contra o desmatamento ilegal. O legal previsto por lei... Está previsto por lei. Está previsto por lei. Fora que você vai entender a ciência, né, e a necessidade da sociedade, da população mundial de se alimentar. Aí você descobre que você não consegue plantar nem em cima nem embaixo da árvore. Para você poder fazer alimento, você precisa tirar a árvore. Aí você fala, que foi o que aconteceu no Código Florestal. Para mim, a grande dificuldade na discussão do Código Florestal era um em detrimento do outro. Era salvar a floresta ao invés de produzir alimento. Se a discussão fosse vamos produzir alimento salvando a floresta, a discussão era outra. A discussão seria mais fácil. Sim. Mas você tinha lados opostos, um em detrimento do outro. Mas você não quer se alimentar? Quero.
mas eu também quero preservar. Ótimo. Como é que a gente pode fazer isso concomitantemente? Olha, vamos discutir sobre isso. Quais são onde que tem que ter floresta, onde que não dá para ter, e aí vai descobrir que nós temos 66% do território nacional protegidos e que 25% dessa proteção está na mão dos produtores rurais. Dentro das propriedades rurais. Dentro das propriedades, protegido pelo produtor rural e pago pelo produtor rural. Existe um cálculo aí de trilhões que é gasto pela produção agrícola brasileira para manter essa proteção do próprio bolso. E ele não recebe nada por isso. Então, olha, como dá para evoluir a comunicação, como é que dá para entender, como a gente... entender a narrativa das coisas. Recentemente a gente foi questionado sobre as questões do aquecimento global. Existe? Não existe? Não cabe a nós, jornalistas. Nós fomos ouvir especialistas, não é? E a gente falou sobre isso, a gente se posicionou sobre isso, inclusive com outros veículos. E é nosso papel se posicionar. O Everton tá mandando um comentário aqui. O Everton Rumeniuk da Silva. Linha editorial é um direito da imprensa. Resume exatamente o que a gente está conversando aqui, né? Sobre a questão do dito aquecimento global. É legal da internet, né? Como a internet é boa para certas coisas, né? A mídia social, de você trazer, né, o pensamento, né? Cada um, né? A capacidade do pensamento de cada um. Aí o pessoal cria os seus memes, né? Suas piadas. E aí o pessoal falando que nos anos 80 dizia-se que o mundo ia acabar em 10 anos por causa da chuva ácida. Nos anos 90 o mundo ia acabar em 10 anos por causa da camada de ozônio. Nos anos 2000 era outro problema. Aí era aquecimento global. Não, agora são as mudanças climáticas. Então, daqui 10 anos o mundo vai acabar de novo. E não vai. Né? Então, mudam-se as informações, mas a narrativa é a mesma. Então, o que a gente tem falado para as pessoas que acham que a gente é negacionista, né? Que beleza, né? Que palavrinha linda, né? Que foi criada. Tá na moda, tá que no modinha, hype. Que hype legal. Tá no hype. A gente tem cientistas que mostram, né? Por dados técnicos, de que o clima ele é cíclico, que ele muda de tempo em tempo e não é no nosso tempo. Então nós temos uma percepção de clima da nossa infância. Então você vai lembrar, poxa, você lembra quando você era moleque lá, criança pequena em Barbacena? Em São Lourenço. Em São Lourenço. Que você passava os seus verões, como é que eram? Era muito quente? Pô, eu lembro de um verão que foi muito, muito quente. Mas cadê o registro disso? Cadê a mídia social? Cadê Não tinha tão assim especificamente. E aí você vai entender, pelas próprias notícias, de que realmente você teve situações similares do que está acontecendo hoje. Então, nós estamos tendo hoje recordes de temperaturas, altas temperaturas, mas você vai ver na própria notícia que diz assim, é a maior temperatura desde 50 anos, 60 anos, 70 anos. Nós não estávamos vivos nessa época, mas tem um registro, ou seja, 70 anos atrás, ou sei lá quanto tempo atrás, teve uma condição parecida, né? Uma condição parecida. Então, o clima muda sempre. E nós tivemos a oportunidade, inclusive, de visitar o INMET lá em Brasília, né, o grande amigo Assis. E ele tem lá, ele tem os registros, mas todos a lápis, né, das estações meteorológicas. E estão lá esses registros, mas para passar para tudo aquilo lá, para digitalizar demora muito tempo. E tem alguns dados que é o que eles conseguem trabalhar. E ele fez lá um bannerzinho, manda imprimir o banner, sabe aquela coisa? Pendurado lá no corredor daquela pilhas de dados lá, né? Mostrando numa região o quanto a meteorologia, o clima, né? A temperatura se repetia em vários anos naquela região. Então ele mostrava, olha, tá vendo? O clima é similar, foi similar nessa região em anos, nesses anos, então mostrando que o clima se repete, né, se renova e o quanto a gente não tem, nós somos pequenos diante dessa capacidade do mundo todo. E o João ensinou uma coisa muito, né, pra gente, não brigue com o fato. Carlinha, a notícia é essa, não briga com a notícia. Uma vez ele me fez escrever 5 vezes o mesmo lead, a mesma primeiro parágrafo. Carlinha, não briga com a notícia, vamos direto. Não dá pra brigar com a notícia. E se você tá vendo que tem uma notícia ali,
Dá atenção para aquilo, né? Dedica o seu jornalismo para aquilo. Porque ó, tem uma pergunta aqui para você, Alexander do Lucas. Você cobriu a matéria sobre o ET de Varginha? Tá no seu passado isso. Cobriu, não cobriu? Eu tava lá na época. Na verdade, eu tava encerrando o meu ciclo lá naquela época em Varginha. E tinha notícia ali, né, Alex? Você foi embora de lá. Mas o Alex conta que tinha notícia ali, Daniel. Eu não consigo, Daniel, te afirmar hoje que Presta atenção, essa história é boa, garoto. Vou fazer cara de sério, vai. Eu não posso afirmar que eram ETs, que eram seres extraterrestres que visitaram Varginha naquele momento. Não posso dizer isso. Mas o que eu consigo afirmar é que existia um ambiente muito diferente, com pessoas que viram alguma coisa que não era do cotidiano, que não era normal, que não era possível de ser visto todo dia ou em qualquer esquina. Alguma coisa aconteceu. Agora, dizer que é extraterrestre, eu não posso afirmar. Eu trouxe isso, assim, porque, eu gosto muito dessa história, que a primeira vez que eu falei, tinha coisa lá. Ele falou, alguma coisa aconteceu com aquelas pessoas. E é isso, não briga com a informação. É só cruzar, fazer um cruzamento de dados de qual era a substância que estava sendo ingerida naquela cidade, naquela época. Você vai fazer um cruzamento assim, aí você vai entender o processo, entendeu? Ó, falando em informação e registro, pra gente finalizar a nossa conversa, só porque tem coisa pra... Leite, você falou que você vai explodir. Daniel, que estava segurando, mas você soltou. Calma. Gente, o Daniel não segura a cor. Daniel fala... Ele não acredita em ETs, né? Até o dia que ele vê. Aí lascou-se. Não, falando em registros... Minha mãe fala, não acredita em brujas, pero que las hay. O Alex me ensinou também, isso foi uma coisa que eu aprendi aos 13 anos, falar espanhol com o Alexander. Quem vive pero que sabe. Sí, pero que não, claro. Exato. Essa semana que passou, a gente quase que achou que tinha perdido a notícia, mas não tinha. E aí são os bastidores do Notícias Agrícolas para você que está nos acompanhando, achando que aqui tudo corre normal. Mas eu quero dedicar essa parte final da nossa conversa ao prêmio Melhor História de um Agricultor, porque hoje é sexta-feira, a gente vai para a nossa terceira edição. Começou tímido e hoje a gente está nessa terceira edição. Perfeito. E a gente está registrando a história do agronegócio brasileiro, né? A gente chora recebendo as histórias, é uma coisa louca, porque é o Brasil de verdade, é o Brasil do brasileiro, né? Ele completa um ciclo, né? Ele eleva esse ciclo da criação do Notícias Agrícolas, que surgiu para informar o produtor rural, que se fortaleceu junto ao Grito do Ipiranga, né? Então, fazendo essa cobertura dos produtores que estavam com dificuldade para pagar suas dívidas, e o Notícias Agrícolas se transforma num site com uma ferramenta chamada Fala Produtor, para que o produtor pudesse se comunicar com o Brasil todo. Então, uma época que malemar você tinha um celular, e a gente fazia entradas ao vivo e dava espaço para que o produtor pudesse, né? Então, vamos dizer, quem sabe aí, né, se formos revisitar aí a história, primeira mídia social do agro foi o Notícias Agrícolas. Foi o Fala Produtor, certamente. Fala Produtor, né? O produtor podia conversar ali com seus pares pelo Brasil todo, né? Quase que em tempo real. Então, você ter o produtor, a nossa meta, a nossa existência é o produtor rural, é para o produtor rural. Então, tudo que nós fazemos é para isso. Então, festejar esse dia, parabenizar o produtor e agradecer o produtor por esse dia faz parte do nosso processo. Então, a gente poder ter esse espaço, poder trazer as empresas, nossas parceiras, para poder nos ajudar a comemorar e agradecer por esse dia, para nós é uma honra, né? E mais do que isso, ouvir o produtor brasileiro, as histórias do produtor brasileiro. Tem muita coisa legal. A gente esse ano recebeu 75 inscrições, 75 vídeos, recorde total aí para o prêmio. Um agradecimento, né, aos nossos embaixadores que nos ajudaram a incentivar os produtores para que eles enviassem essas histórias para nós. Vocês fizeram a diferença. Obrigado por vocês participarem aqui conosco. É isso aí. E as 5 finalistas, coincidentemente, 5 mulheres na final, na finalíssima do Notícias Agrícolas, com cada história maravilhosa, cada uma mais emocionante que a outra. Assim, né? E vai carregando o filho para cima e para baixo, aí perde o pai, perde a mãe.
E aí a gente vê que a resiliência ela é inerente à agricultura, à pecuária, ao agronegócio. Não dá para ser produtor rural sem ser muito corajoso, né? E abrir espaço para essas histórias poderem ser contadas aqui, eu acho que foi uma satisfação muito grande para nós, assim, fortalece a nossa missão, fortalece a nossa vontade de querer fazer cada vez mais e melhor. Fica o convite, então, para você que está ouvindo a gente, sexta-feira, 10 horas da manhã, ao vivo aqui pelo Notícias Agrícolas, você vai conhecer a grande vencedora. Estou falando a grande já porque a gente sabe... São 5 mulheres. São 5 finalistas, são 5 mulheres, e, portanto, essa grande vencedora será revelada na sexta-feira, dia 28, que é dia do agricultor. O dia do agricultor. Então a gente aproveita para comemorar o dia do agricultor com uma grande história, com uma grande vivência de uma agricultora. É verdade. Bom, eu quero agradecer muito a vocês dois, com um comentário também do Hoffman Léo Sérgio. Isso é muito bom, vocês têm informações com coerência, sem tendência, isso gera credibilidade. Obrigado. Então eu aproveito para, com este comentário, agradecer vocês por terem ensinado não só a mim, mas a equipe que a gente tem hoje lá, que eu, graças a Deus, né, vi crescer junto com vocês. Desses 26 eu tô aqui na metade do caminho. Então, agradeço vocês não só pelos dias de trabalho, mas principalmente pelos dias de amizade, pelos dias de companheirismo, pelos dias de luta que nós três e a Ana Paula, quero agora dedicar todas as minhas homenagens à Ana Paula Olive, que é a esposa do Daniel, mas é a nossa diretora administrativa, porque eu sempre digo para a nossa equipe ali que é muito legal hoje, mas foi muito difícil quando éramos nós 4 ali decidindo o que a gente tinha que fazer, não era? Faz coração, Daniel, da Ana Paula. Ó. Ana Paula, coração. Mas quero agradecer muito a vocês por terem passado esse espírito para mim e eu depois poder, junto de vocês, passar isso para eles, porque eles gostam muito de fazer o que fazem, porque vocês deixaram muito claro para eles a importância disso, claro, capitaneados pelo João Batista. Então, obrigada. Mais do que isso, eu agradeço por todas as vezes que a gente falou palavras erradas no ar e a gente chorou de rir, né, Alexander? Ao vivo aconteceu. Tem uma fita dos artistas que todo final de ano ela é feita, elaborada, enfim, é um segredo nosso, mas que, quem sabe, pela rede social... Um dia a gente cria um canal no YouTube com vídeos. A gente mostra essa... Não. Vai descredibilizar totalmente o jornalismo do Notícias Agrícolas. Mas isso fortaleceu muito a gente também, essa confiança que nós temos uns nos outros, mesmo quando a gente erra. E talvez quando a gente erre mais ainda, porque a gente sabe que não errou porque estamos desatentos, porque não vamos errar, né? Atrás das máquinas tem pessoas. Né? E graças a Deus a gente está nesse barco juntos. Eu agradeço a vocês demais. Obrigado. Vocês são realmente uma base muito forte para mim. E vocês são o meu bilhete dourado da vida. Eu sempre falo isso para vocês. Então, obrigada. Episódio 100 do Conversa de Cerca. Eu jurei por Deus que eu não ia chorar, que estou cumprindo. Pra mim, só eu fiz essa promessa, que podia acontecer de eu não cumprir. Então, se você chegou aqui agora, já essa conversa vai estar todinha na íntegra, completa pra você. No Notícias Agrícolas, na nossa página de podcasts, ali na aba do Conversa de Cerca, e também no nosso canal no YouTube. E em todas as plataformas de áudio, esse e todos os outros episódios do Conversa de Cerca. Quarta-feira que vem tem mais, e a gente tá te esperando sexta-feira, às 10 horas, pra revelar a campeã da melhor história de um agricultor. Vai ter até troféu João Batista Oliveira. Ele vai estar aqui? Vai estar aqui. Vai estar aqui o homem. Então já fiquem ligados, 10 horas. Obrigado. E a gente está junto todo dia a partir das 8h30 também no Bom Dia Agronegócio. Até quarta-feira que vem. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.